História de São Pedro. A história de São Pedro, considerado um dos apóstolos mais importantes e o primeiro Papa da Igreja Católica, é amplamente conhecida e cercada de relatos e tradições. Aqui está um resumo desde o seu nascimento até a sua morte, com base nas narrativas cristãs. São Pedro, cujo nome original era Simão, nasceu por volta do ano 1 a.C., na cidade de Betsaida, na Galiléia, região que fazia parte da Judéia, no que é hoje Israel. Ele era filho de Jonas e trabalhava como pescador juntamente com seu irmão André, em Cafarnaum, uma cidade próxima ao mar da Galiléia. A vida de Pedro mudou quando ele encontrou Jesus Cristo. André, seu irmão, foi um dos primeiros discípulos de Jesus e apresentou Pedro a ele. Jesus imediatamente reconheceu a importância de Pedro e o chamou pelo nome de Cefas, que significa pedra em aramaico, e disse que sobre ele construiria sua igreja. Pedro se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus, e acompanhou-o em seus ensinamentos e milagres. Ele testemunhou a transfiguração de Jesus, a última ceia e a prisão de Jesus no Getsêmani. No entanto, na noite da prisão de Jesus, Pedro negou conhecer seu mestre 3 vezes, como havia sido previsto por Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder importante na comunidade cristã primitiva. No dia de Pentecostes, ele pregou um poderoso sermão que resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Ele foi considerado o porta-voz dos apóstolos e exerceu uma influência significativa no desenvolvimento da igreja. Pedro realizou milagres e curas em nome de Jesus e viajou para várias regiões, divulgando o Evangelho. Ele é conhecido por ter realizado a cura de um paralítico em Jerusalém e ter ressuscitado uma mulher chamada Tabita em Jope. A perseguição aos cristãos por parte das autoridades romanas aumentou com o tempo. E Pedro foi capturado e preso em Roma durante o reinado do imperador Nero. De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois considerou-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre Jesus. A morte de Pedro ocorreu por volta do ano 64 d.C., tornando-o um dos primeiros mártires do cristianismo. Segundo a tradição, ele foi enterrado em um túmulo no Vaticano, onde mais tarde seria construída a Basílica de São Pedro, um dos locais mais sagrados do catolicismo. A história de São Pedro continua a ser reverenciada pelos cristãos em todo o mundo, e ele é considerado um dos santos mais importantes e influentes da história da Igreja. Sua liderança, fé e sacrifício têm servido de inspiração para inúmeros fiéis ao longo dos séculos. Após a ascensão de Jesus aos céus, Pedro se tornou uma figura central na comunidade cristã em Jerusalém. Ele desempenhou um papel fundamental na resolução de conflitos internos e na promoção da unidade entre os seguidores de Jesus. Pedro foi conhecido por sua coragem e zelo fervoroso pela fé. Ele enfrentou perseguições e oposição, mas nunca vacilou em sua dedicação a Jesus. Ele foi reconhecido pelos primeiros líderes da Igreja como uma autoridade espiritual e um pilar da fé. De acordo com as Escrituras, Pedro teve uma visão que o levou a compreender que o Evangelho de Jesus deveria ser levado aos gentios, não apenas aos judeus. Essa visão abriu o caminho para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Pedro visitou várias comunidades cristãs em diferentes regiões e escreveu 2 epístolas, cartas, na Bíblia, conhecidas como Primeira e Segunda Epístola de Pedro. Essas cartas são consideradas importantes ensinamentos para os cristãos e tratam de temas como a perseverança na fé e o crescimento espiritual. A tradição cristã também atribui a Pedro o papel de primeiro bispo de Roma e o estabelecimento da Igreja em Roma. Embora existam controvérsias históricas sobre esse ponto, a crença de que Pedro foi o primeiro Papa se tornou uma parte central da identidade da Igreja Católica. A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é considerado o local de descanso final de São Pedro. A basílica atual foi construída sobre um antigo santuário que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. É um importante destino de peregrinação para os católicos de todo o mundo. A veneração a São Pedro se estende além da Igreja Católica. Ele é reconhecido como um santo pelos cristãos ortodoxos, anglicanos e muitas outras denominações cristãs. Sua imagem é frequentemente retratada com as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade que Jesus lhe conferiu. A vida e o legado de São Pedro têm inspirado inúmeras pessoas ao longo dos séculos. Sua fé,
Liderança e disposição de dar a própria vida por sua crença deixaram um impacto duradouro na história da Igreja e na espiritualidade cristã. Ele é lembrado como um exemplo de devoção e comprometimento com os ensinamentos de Jesus. Durante seu ministério, São Pedro enfrentou desafios e dilemas teológicos. Um dos debates mais significativos ocorreu no Concílio de Jerusalém, por volta do ano 50 depois de Cristo. Nesse concílio, os apóstolos e líderes da Igreja discutiram a questão da circuncisão e a aceitação de convertidos não-judeus. Pedro teve um papel importante nesse debate, defendendo que a salvação é alcançada pela fé em Jesus, independentemente da observância das leis judaicas. Apesar de sua liderança na Igreja primitiva, São Pedro também foi objeto de críticas e controvérsias. Uma das mais conhecidas envolveu o apóstolo Paulo. Os dois tiveram um desentendimento em Antioquia, quando Pedro, por medo da reação dos judeus, começou a se distanciar dos convertidos gentios. Paulo confrontou publicamente por sua atitude, enfatizando a igualdade entre os crentes judeus e gentios. Essa situação foi posteriormente resolvida, mostrando a importância do diálogo e da unidade entre os líderes da Igreja. A tradição cristã também atribui a São Pedro a crucificação de cabeça para baixo em Roma. Segundo relatos, quando os cristãos eram perseguidos pelo imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte. No entanto, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Essa morte é considerada um ato de humildade e devoção. A figura de São Pedro é celebrada em diversas festividades e rituais religiosos. A mais conhecida é a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada em 29 de junho, que reconhece a importância desses dois apóstolos para a fundação da Igreja. Essa data também marca o aniversário da dedicação da Basílica de São Pedro em Roma. A influência de São Pedro se estende além da esfera religiosa. Ele é considerado o padroeiro dos pescadores, marinheiros e dos sucessores de Cristo na terra, os papas. Seu símbolo tradicional é as chaves do reino dos céus, representando seu papel como o guardião das portas do céu. A história de São Pedro é um testemunho de fé, superação e compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo. Sua jornada, desde pescador até líder da Igreja, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a seguirem a fé cristã e a cultivarem uma vida de dedicação e serviço a Deus e ao próximo. Olá a todos! Estou aqui para fazer um pequeno anúncio. Se você gostou do nosso vídeo, ficaríamos muito felizes se você deixasse seu like e se inscrevesse em nosso canal. Dessa forma, você estará sempre atualizado com os nossos conteúdos mais recentes. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Agradecemos muito pelo seu apoio contínuo e esperamos vê-lo em nosso canal em breve. Até mais!